Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o programa Papo Certo. Este que fazemos para vocês com muito carinho, sempre buscando mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, saúde, política, economia, entre outros assuntos. Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso Papo Imobiliário de hoje vamos falar sobre um tema muito diferente e interessante, que nada mais é do que a segurança psicológica. E quem vai estar falando conosco aqui é o gerente comercial da querida Crédito Real, o Marcelo Borba. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Marcelo. Eu que agradeço e principalmente por poder falar do assunto que eu sou tão apaixonado, que é justamente a segurança psicológica nas organizações. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Você de casa que nos assiste já sabe, nosso programa é interativo, então venha participar do Papo Certo enviando a tua dúvida, o teu comentário aqui pra gente, através do WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Nós vamos fazer um intervalinho bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e o nosso programa tu pode assistir através do canal 48.1 aqui da Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN. E também já pode compartilhar através do Facebook e também do YouTube. É só clicar lá. Então, Marcelo, dando início ao nosso programa de hoje, o que é a segurança psicológica e por que ela é importante? Olha, interessante, né? O que é segurança psicológica? As pessoas ficam se perguntando sobre isso, né? Será que isso é algo da psicologia? Será que é algo clínico? Eu vou tentar responder de uma forma muito simples e objetiva. Segurança psicológica é o combate contra o medo, é o combate contra a insegurança. E por que isso é tão importante nas organizações? Cada vez mais a gente sabe que a gente vive num mundo competitivo, onde as inovações são constantes, a própria incerteza do que vem pela frente. E tu ter uma equipe com coragem faz muita diferença. Como promover a segurança psicológica em equipes? Esse como é a pergunta-chave, né? Que é a capacidade de colocar isso em execução. São coisas simples, coisas simples. Se tu pensa na tua própria segurança psicológica e nos teus hábitos, no que tu faz para criar esse ambiente, acaba fazendo muita diferença. Promover o ambiente com base na verdade, com base na franqueza, é a primeira ação. Muito bem, falávamos antes de iniciar aqui o programa sobre a segurança para trabalhar com inovação, que é algo que traz insegurança, né, Marcelo? Então, eu achei tão interessante a máxima que tu usou, que para trabalhar em algo que é natural ter insegurança, é preciso estar num ambiente seguro, um ambiente que transmita segurança. Seria a segurança para ter o direito do risco e de errar. Exatamente isso, né? Tu pega lá, vamos pegar uma empresa com um desafio de expansão, com um desafio de reter clientes, até de reter talentos. A importância de tu ter a coragem, né? De coragem, mesmo tendo uma incerteza, mesmo não tendo certeza do ambiente que tu está entrando,
Isso faz muita, muita diferença, assim. Acho que... E essa liberdade que as pessoas precisam ter para se desenvolver, eu afirmo dizer que é um fator-chave de sucesso de quem quer se tornar cada vez mais forte. Esse seria um dos benefícios tangíveis aí de se ter uma equipe psicologicamente segura? Com certeza, mas existem algumas coisas que são até intangíveis, que tu vai observando nos pequenos gestos, nos pequenos comportamentos, a conduta de um colaborador. É uma fala mais segura, é um olhar mais firme, é uma postura mais confiante, e esse impacto não se gera só dentro da empresa. Ela fica uma mãe melhor, um pai melhor, um irmão melhor, e a gente começa a desenvolver pessoas e a gente começa a observar o crescimento do ser humano. Isso, como gestor e como líder, tem uma satisfação assim, gigantesca, porque a gente sabe que aquela melhora, né, de 1%, um pouquinho tu vai melhorando, tu vai vendo a pessoa se desenvolvendo, esse resultado é um resultado incrível. Um dos grandes desafios são os conflitos e os desacordos. Como manter a segurança psicológica diante deles? Essa pergunta ela é mágica. Eu estava em reunião com a equipe e eu estava falando com eles assim, ó, a riqueza que é tu ter a confiança do teu colega. Tu olhar para o teu colega e dizer assim, bah, ele confia em mim. E à medida que isso vira uma riqueza para ti, tu começa a ter que tomar cuidado para proteger, para não colocar isso em risco. Isso é muito importante, assim, porque tu nota a gentileza, tu nota a cordialidade, tu nota, inclusive, as pessoas ficando até mais flexíveis, porque elas sabem o quanto é importante não colocar em risco a confiança do outro. Muito bem. E quais são as práticas específicas, né, que você implementa para desenvolver o crescimento pessoal e profissional, então, das equipes? Isso é legal, assim. Porque quando a gente fala de prática, a gente fala de execução. Quando a gente fala de execução, a gente fala de criatividade. A gente, lá na equipe, a gente já criou programas de medida certa na equipe, a gente começa a comemorar o resultado um do outro, e isso acaba impactando também na própria performance. A gente organiza jantares onde a própria equipe tem a responsabilidade de serem os cozinheiros, e muitas vezes é bem bacana assim, que a gente recebe até apoio da direção, a própria direção participa desses encontros. Então, o que eu coloco aqui não é a receita de bolo, e sim que tu consiga colocar a tua criatividade em execução. E quanto mais maluco parecer, às vezes que essas que são as melhores. Isso tu falou sobre o que parece ser maluco, é a liderança carismática, né? Que está sempre criando algo diferente para realmente chamar a atenção e engajar a equipe. Como que tu faz essa promoção em relação à segurança psicológica? Assim, ó, a gente define um propósito. O propósito é ter a felicidade. E tu pode ter a felicidade do teu ambiente de trabalho. E com essa premissa, assim, a gente começa a fazer várias ações, assim, como, por exemplo, comemorar pequenos resultados, ter a liberdade de colocar quando se cometeu erros, onde fracassou, e o fracasso é visto como um aprendizado, como um ponto que tu vai estar mais forte mais para frente. Então, assim, ó, esse ambiente criativo, colaborativo, isso a gente procura construir todos os dias. Evidente que também tem algo que faz muito impacto nesse resultado, que é a cultura da empresa que a gente atua, né? Então, assim, a cultura da Crédito Real, ela te possibilita esse tipo de criatividade, ela te dá espaço para criar essas coisas, e isso faz muita diferença. Trouxeste um exemplo anterior que eu achei muito bacana, eu vou tomar a liberdade de falar. Tem a ver com empatia do gestor. Tu falaste aqui que uma equipe não estava muito motivada e tomou a iniciativa de todo mundo ir para o cinema assistir um vídeo, que, de certa forma, traz esse tema da liderança, da motivação também, né, Marcelo? Foi muito bacana, assim, acho que uma segunda tarde a gente foi assistir um filme. E foi tão bacana aquilo ali, porque era algo tão simples, mas com uma relevância gigantesca, porque depois o próprio conteúdo do filme virou pauta das nossas reuniões. E qual foi o resultado? No mês posterior, nós batemos o recorde da empresa no resultado. Uma ação de empatia, né, da liderança com a equipe, trouxe todo um resultado financeiro, porque falando de negócio, a gente busca um resultado financeiro, um crescimento, enfim, de toda a equipe. Parabéns pela iniciativa, né? Marcelo, como você avalia o impacto, então, dessa segurança psicológica nas decisões e na cultura organizacional? Eu vou ser bem objetivo e vou ser bem direto, tá? Esse tipo de conduta te possibilita o resultado exponencial. O resultado exponencial é aquilo que ultrapassa todas as metas, porque as pessoas e a própria organização, ela percebe que ela pode ir muito além dos próprios limites que ela mesma se coloca.
E quando a pessoa começa a ter a visão exponencial, de quanto ela é capaz e que todo dia o fracasso é um aprendizado, a pessoa se torna cada vez melhor e as pessoas começam a evoluir em todos os sentidos. Não só profissionalmente, mas também como pessoa. Só para trazer um exemplo muito significativo, que às vezes a gente tem que fazer análise de mercado fora da nossa indústria, fora do nosso segmento. Quando vai fazer uma análise, por exemplo, na área hospitalar, né? Como é que é a segurança psicológica de alguém que lida com a saúde? Que alguém que lida ali com um paciente, que está numa enfermidade. Eu estudo muito assim, esse assunto, mas não só dentro do segmento que eu trabalho, mas também fora dele. A importância do colaborador ter essa segurança psicológica para que ele possa entregar para o cliente uma experiência confortável. Porque a gente que lida com prestação de serviço, se tu não tem um colaborador confiante, preparado, como é que tu vai pedir para ele gerar uma incrível experiência no outro? Se ele não está tendo uma própria experiência como colaborador. Lá o Carlos Rucha, que é o superintendente da Crédito, uma vez ele me falou assim, Marcelo, o teu principal desafio aqui é cuidar de pessoas. E os teus colaboradores vão cuidar dos clientes. E eu peguei esse como grande desafio e essa aqui é a minha dedicação diária. Marcelo, quais são os principais desafios que os líderes enfrentam ao tentar criar um ambiente de segurança psicológica? O principal desafio é tu escolher as pessoas certas. Porque a escolha da pessoa certa é entender se ela tem um perfil adequado para aquela atividade. Porque se tu vai tentar promover segurança psicológica em alguém que não tem o preparo e não tem o perfil para aquela função, tu pode até prejudicar aquela pessoa. Então, o grande segredo na gestão é tu ter as pessoas num perfil correto, na atividade correta, utilizando os indicadores, os KPIs corretos, né, que são os indicadores que a pessoa consiga saber de uma forma clara o que mede o seu desempenho, porque às vezes perguntam, tá, mas o meu trabalho tá bom, Borba? Qual é a minha resposta? Como é que estão os teus indicadores? A clareza do que se espera da pessoa e como o desempenho é medido, isso faz muita diferença, porque com isso a pessoa consegue ter a clareza aonde ela deve colocar a energia. Muito bem. E Borba, eu vi que tu gosta a de gente chama de meta. Borba, como você incentiva a inovação em sua equipe enquanto mantém, então, a segurança psicológica? Sabe que eu sou apaixonado por leitura. Tá? Existe um livro chamado Oceano Azul. O Oceano Azul ele não te estimula a ser melhor nem pior, assim, em resumo, ele te estimula a ser diferente. E ser diferente te dá o desafio de fazer aquilo que ninguém fez. Então, assim, a gente utiliza práticas de gestão, estimulando as pessoas a pensar fora da caixa, e mais do que pensar, colocar isso em execução, acaba sendo uma grande evolução disso. Então, o meu principal orientação e estímulo para todos os gestores, enfim, né, isso tu pode levar isso inclusive para dentro da tua própria casa, assim, é criar um ambiente onde as pessoas percebam que estão crescendo. Ambiente que a pessoa perceba que está crescendo. Muito bom, gostei disso. Pessoal, o papo tá bom. A gente vai fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com o papo certo. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e todas as segundas-feiras lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode assistir a nossa agenda da semana, também sugerir o tema e também o convidado que tu quer ver aqui conosco na bancada.
Então, Marcelo Borba, da Crédito Real, conte para nós como a segurança, né, a gentileza e empatia se encaixam na liderança e na promoção da segurança psicológica nos condomínios. Vamos trazer agora o papo dos condomínios. Que legal. São dois assuntos que eu adoro, né? Sim. Quando a gente fala de condomínios, que é praticamente toda a minha carreira profissional. A segurança psicológica, ela tem um impacto gigantesco na conduta do síndico. Como é que um síndico vai ser um bom administrador se ele não tem uma postura de confiança no trabalho dele? Porque assim, o ser síndico tem um desafio gigantesco, porque muitas vezes ele se depara com assembleias de condomínios, com guerras políticas, com desavenças. Agora a gente tem uma grande tendência do síndico profissional, onde o síndico profissional passa a ser um empreendedor, onde ele começa a cuidar de ambientes onde não é sua casa. E lá muitas vezes tem o síndico condômino que também tem interesse em ser síndico. Enfim, né, a própria relação com as empresas. Então, o síndico, essa segurança psicológica, isso claramente é percebida, inclusive colocando ele até em risco. Porque um síndico inseguro, um síndico com medo, sendo facilmente percebido, pode até colocar em risco o próprio resultado dele. E de que forma, quais práticas poderiam ser fornecidas como feedback para que esses síndicos eles tivessem uma melhor segurança, pudessem atuar de melhor forma? Muito importante essa tua pergunta, porque às vezes o síndico ele quer melhorar, mas ele não sabe aonde, nem como. Né? Então, o benchmark é uma ótima prática assim, de buscar referência em outros locais, ter novas experiências, muitas vezes buscar ambientes onde ele nunca viveu para que ele possa se desenvolver. Eu tenho um exemplo muito, é uma lembrança muito boa que eu tenho de uma aluna, que eu tenho muito tempo como professor no curso de formação de síndico. E daí a aluna assim para mim, professor, prof, eu não estou conseguindo captar um condomínio. Né? Eu disse, como assim não está conseguindo captar? Não estou conseguindo. Tá, vamos lá, vamos fazer um ensaio. Faz de conta que eu sou condômino, vamos lá, vende para mim. Ela falou, olha, eu gostaria de vender meu serviço, eu acabei de fazer um curso de formação de síndica e eu queria uma chance. Eu disse, olha... As pessoas não estão sentindo segurança nessa pessoa que eles estão querendo... Me conta um pouco da tua história. Ela trabalhou alguns anos na área da saúde, ela trabalhava em emergência e ela lidava com a vida. Eu falei para ela, faz o seguinte, vamos fazer um teste, vamos começar a contar a tua história profissional, quem tu é, a mãe que tu é, a carreira que teve profissional. O pessoal foi tão gratificante que ela me mandava mensagem, prof, fechei mais um, prof, porque tudo foi a segurança com que ela sentiu a confiança nela mesma. Porque a nossa formação, o nosso caráter, é evidente que está desde lá da base, mas o nosso desenvolvimento vai desde lá do nosso princípio lá atrás e a construção que a gente faz até chegar nos dias de hoje. E às vezes a gente tem que mostrar isso. Então foi uma experiência muito incrível. E a outra foi um aluno, estava lá numa dinâmica, né? Tomara que eu até vou pedir para ele assistir esse programa, porque ele foi uma pessoa muito especial para mim. Porque assim, eu também, quando recebi o desafio como professor, também foi incrível, assim, porque eu fiz uma seleção numa semana e tinha que dar aula na segunda-feira. Chega lá uma turma de pessoas que não conhecia, enfim, teve seu desafio como professor. E ele me chamou assim, professor, eu tenho uma coisa para ti, eu tenho um pânico de falar em público. Eu não consigo, eu travo. Eu disse, mas tu vai fazer um curso de síndico, tu quer ser síndico, não tem medo de falar em público? E eu falei para ele, eu vou te ajudar. Eu quero que tu faça uma palestra para mim. Eles, Marcelo, eu só sinto segurança naquele assunto que eu domino. Daí eu pedi para ele me contar um pouco da história dele. Ele é um mineiro, ele teve uma cafeteria aqui em Porto Alegre, assim, teve uma história muito legal, empreendedor. Eu disse, ok, vem para segunda-feira. Na segunda-feira eu botei uma caixa de som, dei um microfone e falei assim, agora que tu conte uma palestra, eu quero que tu conte a história do mineiro que teve uma cafeteria aqui em Porto Alegre, que era a história da vida dele. E ele contou a história dele, foi muito bacana. Daí passou umas 3 semanas assim, eu tô no shopping, encontro ele e a esposa dele. E a esposa assim, o que tu fez com meu marido agora? Só quer saber de dar discurso. Né? Então isso, assim, são medos, são receios que a gente tem e quando a gente enfrenta, a gente vê que a gente é capaz de coisas incríveis. Excelente. E a segurança psicológica está muito nisso, assim, é tu sentir seguro, te sentir confiante e sentir que tu é especial, porque todos nós somos especiais, todos nós somos diferentes, por isso nos tornamos únicos. E todo mundo tem a oportunidade de ser protagonista, assim, sabe? Às vezes a gente tem que ter essa reflexão. Muito bem. A gente sabe que muitas imobiliárias, inclusive a Crédito Real, têm projetos de expansão. Então, como equilibrar essa busca aí do crescimento da sua equipe e manter aí, ainda assim, a segurança psicológica dela?
Essa pergunta também é uma pergunta muito relevante, que existem as dores muito boas, né? Qual é a dor boa? É a dor do crescimento. A dor da evolução. Eu tive agora um exemplo, assim, eu estava contando antes que eu já corri 3 maratonas esse ano, 3 meia maratonas. E chegava lá no 18º quilômetro e começavam as dores, assim, mas sabe aquela dor boa, assim, de pô, é a dor da evolução, é a dor do desafio, é a dor que a gente está conseguindo resultados que a gente não imaginava antes. Então, quando uma organização ela tem essa consciência de, olha, tá puxado, tem muita demanda, tem muito trabalho, mas está tendo porque nós estamos crescendo, porque a gente está evoluindo, porque a gente está melhorando. E essa percepção do colaborador, quando ele sabe do momento que a empresa está vivendo, isso dá uma leveza para o ambiente de pressão, porque é um ambiente de pressão mesmo, né? Quando a gente começa a falar de exponencial, quando a gente começa de expansão geográfica, onde começa, às vezes, faltar a própria operação, mas a gente sabe que é um momento muito positivo, assim, que isso faz parte. Realmente. E tu falando sobre a questão do estresse, da pressão, como lidar com ela no ambiente de trabalho, então, e mantendo a segurança psicológica? Leveza, né? A leveza, assim, porque a pressão, ela faz parte. A pressão faz parte dos campeões, né? A pressão faz parte dos campeões. Se a pessoa não quer ter certa pressão, ela tem que saber onde ela está. Se tu está num ambiente disruptivo, um ambiente de inovação, um ambiente competitivo, onde tu participa de grandes empresas, a pressão, posso te dizer que a pressão é até saudável, assim, porque a pessoa ela quer viver aquilo, né? Isso a gente fala de esporte, a gente fala de vários ambientes, assim, né? E a sensação da vitória após esse momento de pressão, independente da vitória, às vezes até a derrota, porque a pessoa, pelo fato de ela enfrentar algo, mesmo que ela não venceu, mas ela enfrentou, já dá uma sensação de evolução. Bom, então a gente pode deixar bem dito aqui que se tu quer ser síndico, saiba que vai passar por estresse e por pressão. Né? Eu botava na apresentação, como o professor botava assim uma corrente, assim, perigo, não passe, não vá. Agora, se tu vai para vencer, né? Que nem eu brincava com os alunos assim, sabe fazer um plano de Excel? Tá, mas como é que tu quer ser um bom síndico se não consegue um plano de Excel? Eu sempre fui um professor meio franco, assim, depois até os alunos, professor, eu tinha pânico quando eu tinha aula contigo, mas depois eu te amava. Eu disse, por que franco? Porque assim, o professor, ele tem um propósito de desenvolver pessoas. E eu tenho muito orgulho, assim, quando eu encontro os alunos no mercado, assim, professor, me lembro daquela aula. Teve um dia uma aula, vou dar um exemplo, tá? Teve uma aula que a gente fez uma aula sobre dicção, sabe como é que era a aula? Karaokê. Karaokê, nossa. Que legal. Senhora. Sabe? Vamos se exercitar se divertindo. Então, assim, é muito gratificante, assim, encontrar alunos, assim, se crescendo no mercado e a gente saber que a gente ajudou um pouco, assim, que a gente teve uma contribuição. Eu não posso deixar de comentar aqui que essa tua estratégia que tu fizeste com o Mineiro, ele contar a história dele na sexta e na segunda, colocá-lo com o microfone na mão, foi incrível. Eu fiz um curso de oratória e eu lembro muito bem desse dia que o colega, o professor disse, sobe ali e fala sobre os astros, as estrelas, astronomia, enfim. E aí ele subiu, ficou, gaguejou, porque era um assunto que ele não dominava. Desce daí. Aí o menino desceu. Quando ele subiu de novo, agora fala sobre o teu filho. Porque o meu filho, a gente faz isso, a gente vivencia. Então é a questão da segurança psicológica, de tu te sentir bem dominando um assunto. Mas se tu não domina, busca a informação e vai com medo mesmo. Não, é isso, né? E outra coisa, a gestão ela tem um papel tão importante nisso. Eu vou me lembrar, também eu vou passar esse vídeo para ele, sabe que eu estou falando. Eu tinha um gestor que, na minha origem, no início do meu trabalho, ele passava uma atividade para mim. Depois que ele passava a atividade, ele pegava e rasgava assim, a folha, assim, sabe? Então, assim, como se fosse para execução, ele me passava e rasgava a folha. Para dizer assim, se o mito que eu passei para ti, eu sei que está feito. Era um gesto de demonstrar uma confiança no trabalho, que isso faz muita diferença, assim. E hoje em dia também, por exemplo, lá na Crédito, a gente procura valorizar muito, assim, a empresa até agora ganhou o prêmio GPTW, mas é um prêmio tão especial porque é um prêmio verdadeiro, sabe? Não é um prêmio para fazer marketing, para divulgar, não, é um prêmio porque ele tem uma essência de verdade. Quando tem uma equipe com baixo turnover, onde as pessoas estão felizes, as pessoas estão se desenvolvendo, o futuro ele é promissor, é isso, né? Que eu acho que melhor que o resultado é a tendência, eu sempre procuro olhar isso, assim. Até uma parceira nossa lá do Grupo Forte, a Marlise, lá da RH da Crédito Real, um abraço para a Marlise. Marlise, ela é a nossa referência também, uma líder inspiradora. Muito bem. Eu gostaria de entender aqui agora, trazendo para a nossa área aqui, que na Fortas Audit, nós fazemos muita auditoria preventiva condominial, tanto na prestação de contas mensal, anual, quanto nas trocas de síndicos. Isso ajuda também na segurança psicológica
do síndico no trabalho do dia a dia dele? Com certeza, sim. E vamos falar então sobre gestão de desempenho. Melhor, vamos falar sobre gestão profissional. Melhor ainda, vamos falar sobre práticas de compliance. Tu pega um condomínio com muitas unidades, condomínios complexos, onde muitas vezes tem guerras políticas, onde muitas vezes o condômino, por uma questão estratégica de difamação, fica buscando erros do síndico. O fato de tu ter uma auditoria independente, de ter um parecer de um técnico, isso faz também muito sentido, isso dá uma segurança para o síndico, porque existe uma isenção. E um outro ponto também que é relevante, que a gente fala de segurança psicológica não só do síndico, mas também do próprio conselho fiscal. Sim. É muito comum, nós vamos nos condomínios, quando vê foi eleito um condômino onde ele não tem noção de finanças, ou tem noção superficial para poder fazer um parecer sobre as contas. Uma própria auditoria e um parecer de um técnico também dá segurança para o próprio conselho. Então, assim, hoje em dia, no mundo da transparência, boas práticas de gestão e práticas empresariais, inclusive, valorizam o patrimônio. Porque se tu vai vender um apartamento ou vai comprar um imóvel e o teu corretor fala, olha só, nesse condomínio aqui nós temos uma prática que é uma auditoria, que é a garantia que tudo está de uma forma correta. Eu vejo que isso aí é um belo investimento. E, Borba, quais são as etapas para criar, então, uma cultura organizacional que valorize a segurança psicológica? A simplicidade. Esse é o principal ponto. É uma reunião franca, olho no olho com o teu time, deixando muito claro o que se espera de cada um, que o teu grande diferencial é fazer a tua parte e se preocupar com a parte do outro. Às vezes você pergunta, quais são as 10 dicas? Né? A pessoa fala assim, não, às vezes as coisas é mais diretas, assim, porque cada empresa, cada setor, cada grupo tem sua cultura, porque são pessoas diferentes. O principal ponto que eu vejo é tu conseguir entender qual é a cultura da equipe que tu tens, entender todas as particularidades, entender os pontos fortes e os pontos fracos de cada um e saber que juntos todos poderão evoluir. Então, se eu tiver que dizer, Marcelo, qual é a palavra-chave para a segurança psicológica? Eu gosto de dizer franqueza. Evidente, complementado com a empatia. Né? A franqueza, ela faz a diferença em qualquer ambiente, não só empresarial, mas também, né, no próprio familiar. Exatamente. Marcelo, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Gostei bastante desse assunto, aprendi contigo. Uma coisa boa. Eu fico muito grato pela oportunidade e volto a dizer assim, eu fico mais grato ainda por ser um assunto que eu sou muito apaixonado. Muito bem, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Abraço muito especial lá para o pessoal da Crédito Real. Então, pessoal, ficamos por aqui. Papo certo, então, dessa semana. Mais uma semana com excelência aqui no nosso programa. Esperamos todos vocês na segunda. Até lá!